Fala galera, tudo bom? Eu sou o Tivo, monitor de história aqui da Sala de Saber, e hoje a gente está com o professor Biro, professor de Sociologia, Filosofia e Atualidades, para falar sobre os conflitos do Golfo Pérsico atuais e a relação que os Estados Unidos está tendo até hoje naquela região. Tudo bom, professor? Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem, olá, tudo bem, apresentador aqui do Jornal Nacional. Muito legal estar contigo, muito legal estar com vocês aqui, né? É uma temática bem importante não só pelos assuntos ou pelos acontecimentos recentes, mas porque frequentemente algum vestibular, algum Enem da vida cobra algo referente às questões do mundo arábico, do Golfo Pérsico, das tensões Israel-Palestina, das questões do Ocidente, etc. Então, eu acho muito importante, né? Mas eu queria, antes de iniciarmos esse bate-papo, né, apresentar essa imagem para uma galera que talvez, certamente, boa parte de vocês desconhecem, né? Essa imagem, ela tem mais de 20 anos, ela tem exatos 24 anos, né? É de um jogo, né, Estados Unidos e Irã, na Copa de 98, que rolou na França, onde o Irã ganhou essa partida por 2-1, mas antes do início da partida, os jogadores iranianos distribuíram flores, né, para os jogadores americanos e depois postaram fotos lado a lado. E foi um dos momentos mais marcantes dessa Copa, talvez um dos momentos mais marcantes de todas as Copas, né? Porque era um contexto onde as tensões Irã e Estados Unidos estavam bem profundas, né? As questões sobre a preocupação de fato, uma bomba nuclear no Irã eram mais evidentes naquela época, por exemplo, do que hoje, né? E por que eu faço isso? Porque muitas das vezes a gente cai em narrativas ou em ideologismos e pensamentos bem limítrofes, né? Que confundem governo e sociedade. A gente tem que separar que erros de governo ou atitudes de governo nem sempre representam ou dizem, né, e identificam completamente como que aquela sociedade é, né? Sem dúvidas. Então, às vezes a gente cria inimigos à toa, né? Às vezes a gente quer que o extermínio aconteça. Olha, eu quero mesmo que aconteça isso e tal, mas espera lá, né? Quantos inocentes sofrerão com isso e quantos inocentes já sofrem pelas ações dos seus próprios governos, né? Então, vamos separar governo de povo, tudo bem? Eu acho que algo que a gente vai definir muito bem nessa aula é entender quem a gente está estudando e quem a gente está querendo falar. Exato. O povo persa, o povo muçulmano, o povo árabe. Definir tudo isso para vocês terem uma visão geral e compreender esses conflitos de hoje em dia, beleza? Vamos lá, para começar, primeiro de tudo, é importante ter uma visão histórica também sobre a formação do Irã. Para a gente entender essa região aqui, oh meu Deus, Aí foi. Aí. Para a gente entender a formação desse paísinho aqui, a gente precisa voltar alguns séculos e para entender um pouco mais. Primeiro de tudo, vamos explorar a formação do Estado Islâmico daquele período. A chegada do Islã naquele momento, né? O Estado Islâmico. Primeiro de tudo, a partir do século VII já começou uma expansão que a gente vê bastante em História Geral com o professor Rodrigo Udo. A gente explora bastante essa ideia do Islã e como ele foi importante para a formação, por exemplo, de Portugal e de Espanha, algo que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Mas antes de mais nada, século VII, o Irã chegou ali e começou a se fortalecer um Estado com base no Islã, com base no ensinamento de Maomé e todo aquele ensinamento que a gente vê no Alcorão. Mais pra frente, a gente consegue ver já no século IX e X a expansão do Islã, algo que a gente também vê em História Geral, com a formação que a gente chama de época de ouro do Islã. Aconteceu nessa época de ouro, professor? Acho legal você pontuar o desenvolvimento do Irã e, ao mesmo tempo, a expansão do islamismo no Irã, mas, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar para fazer uma correção que, às vezes, as pessoas acabam tendo, né? Às vezes as pessoas acham que o Irã é um país arábico. Não, o Irã não é um país arábico, o Irã se localiza no Golfo Pérsico, né, como vocês estão vendo bem aqui. Então é um grande erro, né, achar que são arábicos. E esse Golfo Pérsico fez com que no passado o Irã fosse um imenso e importante império, que é o Império Persa, né? E os persas, e aí, se você for religioso ou não, né, isso aparece, por exemplo, lá na Torá ou no Antigo Testamento, mas se você for um apreciador de história, né, na própria história vocês acabam aprendendo isso, os persas foram extremamente importantes para a civilização, aí sim, né, da região aqui do Oriente Médio, da Mesopotâmia, né, que está mais ou menos para cá, do Crescente Fértil, essa região aqui, porque foi, né, graças ao Império Persa, que a gente teve o desenvolvimento do monoteísmo, né, nessa região para cá, né? Tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo são religiões monoteístas que se inspiraram
no zoroastrismo, que é uma religião persa dual, né? Onde coloca a ideia de um Deus bom, um Deus mau, e essa prerrogativa acabou influenciando automaticamente essas três principais religiões monoteístas, né? Mas não só isso, da região persa, por exemplo, do passado, que a gente tinha as relações comerciais acontecendo, né, desenvolvendo, fazendo dessa região um importante entreposto comercial, historicamente, e quando o islamismo chega aqui na região do Irã, por volta do século VII, como você mesmo menciona, século VII, século VIII, século IX, a gente vai ter uma lenta conversão dessa região, né, ao islamismo. E a gente tem que pensar também que falar do Irã e não falar do islamismo e da sua importância no Ocidente também seria um grande equívoco. Então a primeira coisa a gente fez aqui, diferenciar o que é persa do que é arábico. Agora a segunda coisa importante é como que o contato do islamismo com o Ocidente foi fundamental para os próprios valores do Ocidente, né? E é nisso que a gente pode começar explorando já, por exemplo, as próprias relações desenvolvidas no século X. Por exemplo, uma das coisas mais importantes para o Ocidente daquele período foi o desenvolvimento da matemática e o desenvolvimento da arquitetura. Tudo aquilo que a gente consegue ver no Renascimento, da formação de diversos edifícios, que hoje a gente louva como belo, a gente teve uma grande influência do árabe. A gente teve uma grande influência do povo que conseguiu desenvolver, por exemplo, a noção do zero. Para a matemática, isso foi fundamental. As relações comerciais que eles desenvolveram ao longo do tempo também fizeram um desenvolvimento naval, ou em consequência, vários navios conseguiram dar voltas gigantescas, por exemplo, na própria África inteira, para fazer relações comerciais, tudo isso ligado a essa região. Então a gente vê que desde o século X, voltando até mais para o século VII, a gente consegue ver que a Europa Ocidental, o mundo ocidental e o mundo árabe está completamente ligado, o mundo persa também, completamente ligado, e desenvolveu relações que perduraram durante muitos anos. Sim, tanto que, por exemplo, uma das principais filosofias do Ocidente, durante a Idade Média, né, na Baixa Idade Média em especial, a gente chama de escolástica, e a escolástica ela se inspira na figura do Aristóteles. E quem reintroduziu Aristóteles no Ocidente foram os muçulmanos. Né? Por quê? Porque a palavra muçulmano, a palavra islã, o islamita, o islâmico, o islamismo, remete à palavra de submissão, obediência, à concepção que só existe um Deus, que é Allah, e Maomé é seu profeta. Então todo muçulmano é em si, né, um praticante da disseminação desses valores. Então a gente vai ter, após a conquista, né, da região arábica, né, da Península Arábica, e por conseguinte dessa região aqui do Golfo Pérsico, a migração de muçulmanos via norte aqui da África, né, passando por Egito, depois chegando lá na região do Marrocos, da Argélia, Argélia, Marrocos e etc., no que a gente vai chamar como Mediterrâneo ali, né? Conquistando também os países na beira do Atlântico, na Península Ibérica, como Portugal e Espanha. Né? Na verdade, não existia Portugal ainda, era apenas Espanha. Então, assim, é muito importante a gente pensar essas relações. E só uma terceira questão, e para a gente ficar bem linear, assim, na nossa perspectiva, é como que, ao mesmo tempo, toda essa região aqui é uma espécie de uma colcha de retalhos comercial. Né? Por que é uma colcha de retalho? Porque se a gente observar aqui no mapa, né, aqui nessa concepção maior, o que a gente vai chamar como Golfo Pérsico e Península Arábica pega ou está entre a África e, por exemplo, entre a Índia. Então os europeus cruzavam aqui ou saíam da África, né, ou via aqui Mediterrâneo, numa tentativa de conquistar os produtos indianos, porque haja visto, as especiarias elas eram bastante consumidas no mundo ocidental. E como que essas especiarias elas eram consumidas? Elas chegavam via terrestre, né, ou às vezes por pequenos trechos marítimos aqui na Turquia, que no passado é o antigo Império Bizantino. Os italianos que estão mais para cá, vinham para cá, para Constantinopla, pegavam esses produtos, levavam para a Europa, redistribuíam isso, tinham um monopólio comercial do Mediterrâneo. Então, perceba como tudo isso aqui, né, essa colcha de retalhos, ela é muito importante para o desenvolvimento do Ocidente, o que cada vez mais aprofunda essa relação de Ocidente com o mundo oriental, seja o mundo oriental arábico, seja o mundo oriental do Golfo Pérsico, seja o mundo oriental da Índia, porque oriental, pessoal, não é só Japão, tá? Não é só Coreia do Sul. Isso. Tudo bem? Algo que a gente também vai vendo, para não ficar tão fechado nesse começo, senão a gente não avança, é que quando a gente vai chegando na Era Moderna, principalmente a partir do século XVI, a gente começa a ver que a expansão europeia dos países europeus,
eles acabaram chegando de forma forte nessa região. Especialmente, a gente tem a Rússia tendo um grande interesse na região do Irã, e a própria Armênia, por exemplo, que hoje é um país sozinho, ele pertencia ao Irã. Antes ele era conhecido como Irã-Armênia, e ele foi conquistado pela Rússia a partir de uma guerra em um longo período, no século XIX, que depois conseguiu se separar e demarcou já essa conquista da Rússia ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai chegando mais para frente, especialmente a partir do século XX, a gente começa a ver que em 1908 foi descoberto petróleo na região. E esse vai ser um termo, acho que central dessa nossa aula. Sim. Desenvolver qual o impacto da descoberta do petróleo nessa região. Por quê? Quando foi descoberto, a Inglaterra e a Rússia já começaram a dominar a região e implantaram certas medidas econômicas e políticas que controlavam toda a economia da região. A gente tem, por exemplo, a Inglaterra já dominando para fornecer para a Primeira Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que na Primeira Guerra Mundial, o Irã ele foi, teoricamente, um país neutro. Mas ele foi fundamental para o envio de suprimentos, especialmente petróleo, para a Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar também, né, e eu menciono isso aqui, desculpa só te interromper, como que essa questão do petróleo ela é fundamental, especialmente a partir da segunda fase da Revolução Industrial, né, que é o que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, a gente vai ter uma importante empresa americana, ou estadunidense, de acordo com alguns, chamado Standard Oil, que no século XIX, comecinho do século XX, tem uma posição muito importante, né, de conquista de poços de petróleo, etc. E à medida que a gente vai ter a descoberta de novos campos petrolíferos, isso vai aguçar, né, desejos e vontades. Por exemplo, o que faz a Rússia abdicar do Alasca no século XIX, né, e priorizar por uma interferência na região do Irã? Porque, obviamente, o desejo de uma expansão cultural, política, territorial, ela é parte desse imperialismo que tem as suas origens também no século XIX. Então é muito mais, não confortável, mas talvez seja mais inteligente e menos dispendioso ter os seus olhares para o Irã do que, por exemplo, para o próprio Alasca, como aconteceu no século XIX, quando a Rússia vende o Alasca para os Estados Unidos. Né? E por um preço muito barato. Exatamente. Né? Só que a gente precisa destacar, essa venda do Alasca ela não pode ser interpretada como algo burro ou sem pensar. O professor destacou brilhantemente que esse interesse em, por exemplo, ter o Irã, a gente tem que pensar basicamente, aonde estava o Alasca? O Alasca estava do outro lado do oceano. O Irã estava ao sul da Rússia. Então, pensando nesse contexto do imperialismo, pensando nesse contexto da expansão territorial, era de suma importância você expandir o seu território perto de você. Porque o domínio era mais fácil, o envio de suprimento era mais fácil, e o mais importante, a conquista era mais fácil. Então, a gente vai explorando um pouco mais isso. O que acontece? Com a descoberta do petróleo, a região ganha um foco inimaginável no século XX. A gente vê isso com grande destaque quando, em 1925, o Reza Shah, e aqui a gente precisa destacar duas coisas importantes. Existem dois Reza Shahs, que a gente... Reza Shah, que a gente vai destacar durante a aula. O Reza Shah, de 1925, e o segundo Reza Shah, que é Reza Shah Pahlavi. Sempre falo errado. É que tem até o Pahlavi, né? O Pahlavi depois. Desculpa, gente, nome persa, nome árabe. Então, existem dois. Esse de 1925, ele foi fundamental para um processo de quase independência política, vamos destacar o processo de independência política, da região em relação à Rússia e à Inglaterra. Por quê? Ele conseguiu dominar e se fortalecer politicamente para tomar certas medidas que desenvolveram principalmente o exército, o espírito nacionalista e uma autoridade regional. Isso mais para frente a gente consegue ver, e especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, que depois, a gente tem que lembrar, a Alemanha tomou muito interesse com essa região também. E ela conseguiu se tornar aliada do Irã durante a Segunda Guerra Mundial. E foi só, de novo, com a invasão da Rússia e da Inglaterra, em 1941, que o Irã se tornou novamente neutro, depois de ter sido dominado. Mas em 1953, a gente tem o segundo Reza Pahlavi, que consegue dar um golpe militar no presidente eleito democraticamente, e ele forma uma monarquia constitucional. E essa monarquia constitucional tem uma característica muito importante. Qual que é? Acho que um ponto importante, a gente está falando sobre o Irã e geralmente as pessoas pensam, professor, mas eu ouvi num podcast, eu ouvi na internet, eu vi no jornal sobre a Revolução Muçulmana de 79 e tal, etc. Esse é o ponto mais importante? Esse é um dos pontos mais importantes, mas a gente tem que retroceder, né? Por quê? Como o Tivo menciona aqui, há um golpe em 1953, tá? E por que acontece o golpe? Vamos conversar um pouquinho. A gente está no contexto inicial de uma Guerra Fria, tá?
onde as tensões entre mundo ocidental e oriental, o mundo capitalista e mundo socialista, né, como alguns gostam de chamar, o mundo bipolar, fica cada vez mais imbricado. Né? Então, o que vai acabar acontecendo? Em 50, por exemplo, sabendo de um antigo interesse, né, iraniano, haja visto que o Irã está encravado bem aqui, ó, bem nessa porção do Golfo Pérsico, olha como é estratégico o Irã, né? Sabendo do interesse iraniano até de uma certa proteção, né, sobre os seus rivais e tudo mais, os Estados Unidos propõem, né, e incentiva, inclusive, o Irã a um ao enriquecimento de urânio, né? Urânio que vai proporcionar, por exemplo, a questão da arma nuclear, né? Desde que, obviamente, o Irã assinasse o tratado de não proliferação de armas nucleares. Isso acontece. Então, perceba que, primeiro de tudo, o incentivo à produção de urânio enriquecido no Irã remete a 1950 com apoio americano, tá? Em 51 a gente vai ter eleição para primeiro-ministro e quem ganha vai ser o Mohammad Mossadegh, que é um intelectual muito importante para os persas e tudo mais. E esse cara ele fica até 53 e nesses 2 anos de governo, né, ou de liderança, ele assume uma postura um tanto quanto não tão submissa a Washington, o que para Washington é visto como um grande perigo, haja visto que os interesses soviéticos também estariam aqui. Pô, o Irã está aqui, gente, para a gente pensar. A Rússia está para cá. Então... alguns quilômetros de diferença. Exato, é como se fosse guardadas as devidas proporções, ok? É como se fosse Cuba e Estados Unidos, né? Tá lá embaixo do nariz, né? Então o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos, né, financia com o apoio da CIA e de quem mais? O M16. Você não lembrava? É o Serviço de Inteligência Britânico. Financia um golpe de Estado que depõe, né, o Mohammad Mossadegh e coloca o Shah Reza Pahlavi, né? Então perceba, a gente tem uma interferência americana e britânica na política interna do Irã. É importante destacar isso, porque se a gente pegar no mesmo período, os Estados Unidos estavam fazendo isso em diversas regiões. Sim. Esse contexto da Guerra Fria, a gente pode pensar em todos os golpes ditatoriais que a gente teve na própria América Latina. Sim. Porque esse conflito da Guerra Fria, ele foi marcante para a definição de diversos poderes políticos. Né? O Irã não era diferente nesse sentido. Sim, isso, mas ao mesmo tempo que a gente menciona isso, eu também quero que a gente tenha cautela para evitar exatamente... ainda mais nos dias de hoje, né, comentários do tipo, nossa, que tendenciosa essa aula. Também houve interferências soviéticas, sem né, dúvida, em países do Ocidente e também em países do Oriente. Né? Então, assim, é um momento de tensão. E um país tentando interferir exatamente, no outro, com os 2 polos principais, Estados Unidos e Rússia. Exatamente. E o Shah Reza Pahlavi, ele inicia um governo, né, uma monarquia constitucional, como você menciona, substituindo a figura do primeiro-ministro democraticamente eleito, tendo uma abertura para o Ocidente, em especial uma abertura para os Estados Unidos, né? É um importante aliado naquela região. E, se a gente for olhar também, né, não tem só a questão do Irã aqui, a gente tem encravado aqui a questão de Israel. E a formação do Estado de Israel ela é extremamente importante no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, em 1947, né? Porque afinal está encravado aqui nas disputas entre arábicos, entre judeus e entre muçulmanos. Nem todo árabe é judeu, nem todo árabe é muçulmano, cuidado. Bira, é possível um árabe ser judeu? Sim, é completamente possível um árabe ser judeu. Então não vamos cair em equívocos por aí, tudo bem? E aí essas interpretações entre árabes, judeus e muçulmanos vai gerar várias tensões com vários partidos, né? Inclusive a gente vai conversar sobre isso no vídeo 2. Mas voltando aqui, o Reza Pahlavi ele tem um governo voltado para Washington, né? Ele abre a economia iraniana para Washington, a gente vai ter empresas americanas em Washington, a gente vai ter interferência no sistema bancário iraniano por meio de Washington. E além da própria economia, a gente pode ver que nesse momento foi também um período de expansão da cultura ocidental no Irã. E é importante destacar isso, que são várias fotos que a galera gosta de usar para falar, olha, antes da Revolução Islâmica, olha, antes de não sei o quê. A gente precisa destacar que tudo isso foi uma interferência direta dos Estados Unidos e uma expansão dessa cultura ocidental propriamente dita. Então, uma coisa que causou muita polêmica da época, e a gente precisa lembrar
que quase 90% da população do Irã daquele período seguia o Islã, que era o xiita, né? Tem os xiitas e tem os sunitas. Quase 90% era xiita. Uma das coisas que o Pahlavi fez foi basicamente abrir os templos para homens e mulheres rezarem ao mesmo tempo. Isso causou uma revolução, uma revolta dentre os muçulmanos, pelo simples fato de que, de acordo com o Corão, isso não pode ser permitido, de acordo com o Torá, né? Uhum. Então, ele fez diversas mudanças que a própria sociedade não estava gostando. Então, é importante destacar essas mudanças que os Estados Unidos trouxe. Sim, porque há no Shah Reza Pahlavi um rompimento, né, com uma interferência da religião sobre a sociedade. A gente chama isso de uma laicização, né? É um processo de uma laicização. Novamente, embora esse sujeito seja um aliado aos interesses americanos, e é uma ditadura, né? Entre 53 a 79, presos políticos foram comuns, pessoas foram mortas, pessoas foram exiladas, entre eles o principal responsável pela Revolução Islâmica 79, que é o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França. Então, assim, é importante a gente mencionar isso. Então, quando você for usar essas imagens, ou ver essas imagens, olha, era uma ditadura. Né? Lembre sempre com cautela. Exato, e ao mesmo tempo é uma ditadura, e como toda ditadura, com as suas complexidades, né, e contradições, né? Por exemplo, novamente, a gente não pode cair em estereótipos. Exato, né? Toda ditadura, seja de direita, seja de esquerda, seja religiosa, seja não religiosa, ela vai ter as suas contradições. Por exemplo, a gente tem uma grande entrada de capital estrangeiro que necessariamente não se converteu em poder de compra para a população. Uma distribuição de renda, assim. Por exemplo, o litoral. O litoral era frequentado muito por ocidentais, e as roupas, né, dos ocidentais, biquíni, por exemplo, gerava certos desconfortos, né, numa população, como você mesmo menciona, majoritariamente muçulmana. Um outro detalhe importante, é uma ditadura focada nas relações com o Ocidente, mas ao mesmo tempo tem um olhares para uma reforma agrária. E reforma agrária, historicamente, é vista do campo da esquerda. Então, perceba como é o próprio Estados Unidos em si, nessas interferências, não estava feliz com o que estava acontecendo internamente no país. Exatamente. Tá aqui em 70... a gente vai ter uma crise do petróleo no mundo, né, muito forte, e aliás é bom mencionar, o Irã é um dos fundadores da OPEP, né, um dos membros fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Antes, deixa eu só destacar uma coisa. Para entender essa questão do petróleo também, é importante destacar uma coisa. Os Estados Unidos ele não estava ganhando só um importante aliado da região. Toda a exploração de petróleo, desde 53 até 77, se eu não me engano, ele ganhava 50%. E na década de 70 aumenta isso. E aumenta. E mais importante, no diretório de exploração, ou seja, aqueles que comandavam, os políticos que comandavam, o Irã não tinha direito de fala. Ou seja, ele ganhava 50%, mas quem explorava, quem tinha o controle das reservas, era exclusivamente dos Estados Unidos. E é exatamente nesse momento, né, que na década de 70 a gente tem uma crise do petróleo por causa das tensões e das guerras, por exemplo, entre Israel e países arábicos, tudo bem, que os Estados Unidos acaba vendo no Irã um aliado para ampliar o seu interesse. Então a gente vai ter uma ampliação, né, da interferência americana no petróleo iraniano na década de 70. Lembrem que a crise de petróleo mundial dos anos 70 é uma das razões que, inclusive, vai ter consequências aqui no Brasil com o fim do milagre econômico, né, do governo do Emílio Garrastazu Médici em 74, tá? Então, essa interferência americana, um momento de tensões entre árabes e, no caso aqui, israelenses, vai fazer com que a oposição, né, ao Reza Pahlavi começasse a crescer e a se articular. E quem era essa oposição? Essa oposição era formada por muçulmanos xiitas, por esquerdistas e por liberais. A presença de guerrilhas da esquerda mesmo foi muito presente, Exato. de liberais intelectuais. E de liberais intelectuais e também liberais no próprio campo econômico, porque o governo deles se caracterizava por um governo certamente entreguista, né? E essa galera começa, né, a receber as instruções do Ayatollah Khomeini, né, o Hossein Khomeini, que a gente depois vai chamar de Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, né, um jovem para homem adulto, né, exilado na França, muito intelectual, inclusive. E é por meio desse contexto que a gente vai ter uma revolução, né, em 1979, que acaba depondo o Shah Reza Pahlavi, a gente chama essa de Revolução Islâmica ou Revolução Muçulmana, e faz o Irã iniciar uma nova fase, marcada por uma teocracia muçulmana
xiita. Perfeito. Bom, a gente vai terminar essa aula por aqui agora, mas se prepara para a próxima aula, que vai ser a parte 2, próximo vídeo já, e acompanha o que a gente vai falar. Beleza? Beijo grande. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.